Bom, pessoal, a gente já falou de calor, temperatura e sensação térmica. Nós já falamos da forma que o calor pode ser transmitido, né, de um corpo para outro, através da condução, da irradiação ou da convecção. Agora a gente vai falar do calor produzindo máquinas, né, nos ajudando aí a produzir materiais nas indústrias e a movimentar automóveis, movimentar elementos que vão facilitar o transporte no nosso dia a dia, tá? Essas máquinas que a gente vai falar são chamadas de máquinas térmicas, porque elas utilizam o calor para poder se movimentar, para poder funcionar, tá? Essas máquinas térmicas, elas vão surgir principalmente no século XVIII, que é quando acontece a Revolução Industrial. O que acontece? Antes dessa data, o trabalho nas indústrias, então a produção de tecidos, alimentos, né? Tudo era feito manualmente. E o transporte também era feito ou pelas pessoas ou por animais. Então, naquela época, antes do surgimento dessas máquinas térmicas, tudo era muito lento, tudo era muito devagar, tá? E tinha algumas regiões que nem recebiam alimentos ou nem recebiam todos os produtos porque eram muito distantes ou muito difícil de um animal ou de uma pessoa conseguir chegar. Com o surgimento das máquinas térmicas, tudo isso vai mudar. Na indústria, principalmente nas fábricas de tecido, eles vão criar aparelhos, que agora uma pessoa só consegue mexer nesse aparelho. Então, o trabalho que 10 pessoas sozinhas faziam antes, com essas máquinas, uma pessoa consegue fazer. Então, vai ser um trabalho muito mais rápido, tá? A produção vai aumentar, vai ser muito mais rápida e com isso também vão cair os preços, porque como tem mais produto, mais eles vão poder vender. E o transporte vai ser facilitado pelo surgimento aqui de uma das primeiras máquinas térmicas, né, que foi a locomotiva. O trem a vapor, ele vai ajudar aí no transporte dos produtos. Então agora eu consigo transportar elementos de um lado a outro do país com muito mais facilidade e com muito mais agilidade. Então isso vai causar uma grande revolução nas indústrias. A partir do surgimento dessas máquinas térmicas, vão surgir aí a produção, né? Vai aumentar, vai ter um surgimento aí na tecnologia, então vai aumentar a produção de materiais e vai ter uma facilidade no transporte desses materiais. Então, por isso que a gente fala que esse período foi uma grande revolução industrial, porque as indústrias vão começar a produzir em grande massa e a conseguir transportar tudo isso com muita facilidade. E isso vai fazer o surgimento de novas indústrias também, né? Então, vai mudar a realidade do mundo. Bom, para começar, a gente vai ver aqui o funcionamento de uma máquina ou de uma locomotiva a vapor, que é o trem a vapor, a Maria Fumaça, que a gente viu na imagem anterior. Então, como é que o trem a vapor funciona? A gente tem a primeira parte aqui, que é a caldeira, que é toda essa parte grandona. Essas locomotivas e essas máquinas térmicas, a base delas vai ser o funcionamento utilizando o carvão, tá? Então, aqui embaixo, nessa parte avermelhada, a gente coloca o carvão, tá? Isso fica lá numa parte específica da locomotiva. Coloca o carvão vai ser queimado, e aí o calor do carvão vai produzir o vapor. O vapor vai subir, tá? Então a caldeira é onde eu coloco o carvão queima, produz o vapor. O vapor, ele sobe, e aí ele vai se aglomerando nessa parte aqui da locomotiva, e que a gente fala que é o mecanismo do motor, tá? E aí ele vai empurrando o pistão, tá? Então nessa etapa tá tendo o calor na forma de vapor sendo produzido, a gente chama isso de energia térmica. Quando ela começa a empurrar o pistão, está empurrando algo que é mecânico. Então a gente fala que a energia térmica se transforma em energia mecânica. E aí começa a empurrar esse pistão, o pistão está ligado aos eixos aqui, e aí ele começa a girar esse primeiro eixo, que gira o segundo, e aí vai fazendo a minha locomotiva andar. Esses eixos aqui, são as rodas, né? São as rodas que fazem a locomotiva se mexer. Então, qual é a ideia? Quanto mais carvão eu coloco aqui, mais vapor eu vou ter, então mais energia térmica eu vou ter, maior vai ser a minha energia mecânica, então esse pistão vai sendo empurrado e vai girando os eixos aqui da minha locomotiva. E assim o meu trem vai se movimentando. Bom, hoje em dia a gente não usa mais veículos, né, à base de carvão. A gente usa gasolina, diesel ou etanol. São os três combustíveis mais utilizados, né? E aí, todos os veículos que usam esses três combustíveis têm esse esquema de motor lá dentro. Então, o que acontece? Quando
você, o motorista no caso, né, ele liga lá, gira a chave no volante, né, liga a chave na ignição, tem um componente do motor que se chama vela, tá? Quando acionado a chave lá na ignição, a gasolina, o diesel ou o etanol, ele vai sair do tanque de combustível e passar por uma região do carro e vai entrar em contato aqui com a vela. Então, a vela entra em contato com o combustível, isso gera uma faísca, que vai gerar mais para frente uma combustão, uma explosão, tá? Uma queima. Essa combustão vai fazer o pistão aqui se movimentar. E aí o pistão está ligado aos eixos do carro, e aí os eixos estão ligados às rodas, e aí as rodas vão começar a girar e o carro vai começar a andar. Então o combustível passa por uma parte do veículo, né? Entra em contato com a vela, isso gera uma faísca, né? O encontro dos dois gera um atrito que vai gerar uma faísca. Essa faísca gera uma grande explosão e essa explosão empurra o pistão até ele conseguir movimentar os eixos, tá? Essa energia a gente chama de energia química. Então, diferente lá da locomotiva, que eu tinha energia térmica, porque era o vapor que estava sendo gerado a partir da queima do carvão, então eu tinha uma energia térmica se transformando em energia mecânica. Aqui eu tenho uma explosão gerada pela faísca quando a vela se encontra com o combustível. Então, aqui eu tenho uma combustão, uma queima. Isso é energia química sendo transformada em energia mecânica, tá? Então, são processos diferentes. Aqui na locomotiva, a energia térmica se torna mecânica. Nos veículos atuais, eu tenho a energia química se transformando em energia mecânica. Bom, mas apesar dessa tecnologia, né, utilizar o carvão aí para funcionamento das máquinas, utilizar a gasolina, usar o diesel, né, todos esses combustíveis são formas prejudiciais ao meio ambiente, eles geram muita poluição ambiental, tá? O petróleo, ele produz a gasolina e o diesel. O carvão, ele é extraído principalmente do solo, o petróleo é extraído principalmente do mar, tá? E o gás natural também vem da extração aí do solo. Tanto o petróleo, como o carvão, como o gás natural, eles são chamados de combustíveis fósseis. Por quê? Porque eles são formados a partir da decomposição dos seres vivos. No caso do petróleo, principalmente os animais marinhos, tá? No caso do carvão, principalmente dos vegetais, tá bom? Das árvores, das florestas. Mas eles demoram anos para serem produzidos, tá? Então tem a decomposição desses seres vivos ao longo dos anos, depois de milhares e milhares de anos que tem a formação do petróleo lá no fundo do oceano, do carvão e do gás natural, no caso da Terra, tá? A gente chama esses combustíveis, né, de fontes de energia não renováveis. Por quê? Como eles demoram anos para serem produzidos, se a gente esgotar a quantidade de petróleo que a gente tem no planeta, então a gente usar todo o petróleo, ou se a gente usar todo o carvão, vai demorar tanto tempo para eles serem produzidos novamente que talvez nenhum de nós nem estejamos mais aqui. Então a gente não vai ter essa produção em grande escala. Por isso que eles são não renováveis. Se a gente não tomar cuidado e esgotar com todos esses recursos naturais, a gente vai demorar milhares e milhares de anos para ter eles novamente. Isso se eles conseguirem se formar dentro desses anos, tá? Pode acontecer que eles não se formem mais. Por isso que não são renováveis, a gente não consegue renová-los, a gente tem que esperar a formação deles, que pode demorar muitos anos para acontecer. Bom, o carvão, ele ainda é o mais utilizado mundialmente, tá? Ele é utilizado principalmente para gerar energia, através dessa energia termoelétrica, né? E também ele é utilizado em algumas casas, como lá na China, para fazer o aquecimento, tá? Bom, o carvão, ele causa muitos prejuízos ambientais. Por isso que o uso dele não é aconselhável, tá? A gente tem que substituir o uso do carvão por outras tecnologias que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Por quê? A produção do carvão, ele gera mudança na paisagem. Então, a gente vai precisar fazer uma mina, e essa mina vai ter que devastar uma grande área, a gente vai ter que fazer uma grande construção, né, uma grande barragem, e isso vai causar um dano ambiental, um desequilíbrio ambiental. Florestas serão destruídas e animais irão perder o seu habitat. Ele libera muitos resíduos tóxicos que podem entrar na água, que podem entrar em contato com o solo, que podem poluir o ar também. E as minas, elas têm as barragens. E aí, a mesma coisa que acontece naquelas minas, né, como as minas de Mariana, né, que aconteceu desmoronamento lá em Brumadinho, aqui também pode acontecer desmoronamento dessas barragens, que vai levar todo esse conteúdo para os rios,
para os solos, fora dos riscos, né, de destruição aí de cidades, de morte de pessoas. Os trabalhadores nas minas, eles também ficam expostos aos resíduos tóxicos, tanto que a maioria das pessoas que trabalham nessas minas de carvão tem problemas respiratórios graves e chegam a morrer por causa desses problemas respiratórios, tá? Uma etapa da produção do carvão a gente chama de beneficiamento. Essa etapa é que a gente vai extrair, né, o carvão bruto para levar ele até a usina onde ele vai ser transformado em energia. E essa etapa é uma etapa que causa muita poluição para o meio ambiente. Então eles deixam esse carvão, né, nesses tanques enormes de argila. Normalmente ele está misturado com água, aí eles deixam o carvão aqui descansando. Como o carvão é mais pesado, ele vai para baixo e a água fica em cima. E aí depois eles vão extraindo esse carvão sólido e passando para um outro tanque até levar lá para a usina. Só que as empresas fazem esse tanque de argila para que ele seja mais resistente e o carvão não entre em contato com o solo. Só que com o passar dos anos, a alta quantidade de carvão que é colocada aqui vai fazendo que a argila trinque, né? Crie fissuras nessa argila. E aí, se não tiver a manutenção correta, esse carvão que está acumulado aqui vai passar por essa argila e vai ser levado até o lençol freático, onde ele vai desaguar nos rios, nos mares e causar uma grande contaminação ambiental, tá? Outra coisa também é a contaminação no solo, porque ele entra aqui no lençol freático, mas ele pode também atingir algumas partes do solo, deixando esse solo contaminado e impróprio para o plantio. E esse processo de passar o carvão de um tanque para outro libera muito pó. Então, causa uma poluição ambiental que pode aí causar danos respiratórios às pessoas que trabalham na usina ou às pessoas que moram próximos a essas usinas, essas minas, na realidade, de extração, tá? O petróleo, que é muito utilizado mundialmente, também pode trazer grandes riscos aí à saúde, tá? Principalmente na hora de transportá-lo. Se não tiver um cuidado no transporte, pode acontecer os navios petroleiros aí derramarem petróleo nos mares e nos oceanos, e aí tem esse grande desastre ambiental, matando aí os animais, né? Ou contaminando o solo e principalmente os mares. A mancha parece que desaparece ao longo dos tempos, mas ela não desaparece. Esse óleo, com o passar do tempo, desce, vai lá para o fundo dos oceanos e começa a afetar a população e os animais, né? A população de animais que vivem lá no fundo dos oceanos, tá? Então, essa contaminação é para sempre. Essa mancha some da superfície, mas no fundo do oceano continua e a contaminação vai levar milhares de anos para poder ser eliminada, tá? Bom, e a gente não pode esquecer que o uso do petróleo e do carvão, a combustão, tanto do petróleo como do carvão, libera o gás carbônico para o meio ambiente. E esse gás carbônico, né, que é o CO2, ele é um dos principais causadores aí do efeito estufa acelerado, que é o famoso aquecimento global, tá? Para a gente entender o que é o aquecimento global, primeiro a gente tem que entender o que é o efeito estufa. Então, qual é a ideia? O nosso planeta está aqui. A primeira camada que nós temos aqui é a camada de ozônio, tá? Ela retém, ela impede a entrada de alguns raios vindos do Sol. Porque se todos os raios ultravioletas entrassem diretamente no nosso planeta ia ser exageradamente aquecido. Então não ia ter vida aqui. A camada de ozônio, ela bloqueia a entrada de alguns raios solares, tá? Mas alguns raios solares passam pela camada de ozônio e devem passar. E aí, eles são absorvidos por os gases do efeito estufa, que são o gás carbônico e o metano, tá? Então, esses gases, eles estão lá na nossa atmosfera, lá em cima, pegando uma parte dessa radiação e retendo ela. Para quê? Para manter o nosso planeta aquecido. Então, a ideia é que o efeito estufa, ele é bom, porque a gente precisa ter uma determinada quantidade desses dois gases aqui na nossa atmosfera para pegar os raios solares que vem lá do universo, absorver e manter a temperatura do nosso planeta. Se a gente não tiver nenhum gás carbônico lá em cima ou nenhum metano lá em cima, a gente não vai ter o que reter o calor. E aí o nosso planeta vai ser exageradamente frio. Então a gente tem que ter esses gases aqui, mas na medida certa. O que está acontecendo?
Os gases, como o carbono, como o metano, eles estão sendo produzidos pelo nosso planeta em alta quantidade. Então, eles vão lá para a atmosfera de forma excessiva. Eles, ficando lá na nossa atmosfera de forma excessiva, eles pegam mais raios solares do que é o necessário. E aí, eles vão retendo uma maior quantidade de calor, maior do que o nosso planeta precisa. E isso gera o aquecimento do nosso planeta. Para ajudar, esses gases também destroem a camada de ozônio. Então, qual é a ideia? Além deles pegarem mais calor que o necessário, eles destroem essa camada aqui, que impede uma parte dos raios solares de entrarem. Então, eles estão retendo uma quantidade enorme de calor, destruindo a camada de ozônio, e aí uma quantidade enorme de raios solares entra no nosso planeta. Tudo isso contribui para o aquecimento do planeta ser maior e ter o tal aquecimento global.